Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. A gente vai falar hoje sobre um tema que eu gosto muito e que eu tava pensando muito nisso esses dias, que é você não precisa ser foda pra ser. Não, Fuder. você não precisa fingir ser foda pra ser foda, Exato. né? E antes da gente começar rapidamente, temos episódios novos deste podcast em quadro, toda segunda e quinta-feira, meio-dia. Então, se inscreve aí no canal, porque tem episódio novo sempre. A gente fala sobre todos os temas. Se você puder curtir esse vídeo já antes de começar, deixa a sua curtida. Se você gostar dele no fim, compartilha com outras pessoas. E se sentir vontade de comentar alguma coisa, comenta ao longo do podcast. Beleza? Vamos lá, quer começar? Eu começo. Pode começar que eu não faço a mínima ideia pra onde que a gente vai daqui. Então, o que eu tinha pensado era assim. Quando eu comecei nessa coisa de palestra e de falar mais com o público, de falar com empresas, de falar sobre empreendedorismo, que eu sou empreendedora há muito tempo, falo sobre empreendedorismo há muito tempo dentro das minhas redes sociais, me comunico com as pessoas, ajudo, mas eu não ia tanto a público assim, né? Tanto em podcasts, tanto em ser chamada, né, por empresas para poder falar sobre o tema, ser chamada por eventos para poder falar sobre o tema. E eu sentia uma tensão muito forte de que eu precisava ser de um jeito X, que não é necessariamente o jeito que eu sou. Uhum. O jeito que eu sou. Eu falo palavrão, você vê aqui, né? Sim. Falo palavrão, eu gosto de usar tênis, eu gosto de usar moletom. E isso não me impede de ser uma puta profissional no que eu faço, né? De aprender coisas novas, de, enfim, ser uma pessoa que sabe gerir uma empresa, um negócio, que tem essa mente. Só que eu sentia que isso era um impeditivo. Que se eu aparecesse, falasse do jeito que eu falo e não tivesse de blazer e de salto em algum lugar que eu fosse chamada pra falar, que eu não valia nada. Nada do que eu falasse valia nada e que as pessoas nunca iam me levar a sério. Se você não falasse o cac do return e do Do Q-turn. cack, do turn, do Roy, e esse tipo de coisa. E assim, eu acho que a imagem, com certeza, ela tem um papel fundamental na forma como a gente é compreendido, na forma como nós somos vistos e essa impressão de quem nós somos. Então, obviamente, eu vou fazer uma palestra, eu vou estar de escarpã, eu vou estar toda de preto, ali com meu blazer lindo e tudo. E eu gosto também de ter esse lado meu ali, mas eu me sentia presa a isso, sabe? Tipo, se alguém me chamasse agora, vamos ali num negócio, e eu tô de jaqueta jeans, e tô de moletom e de tênis, eu ia falar, não vou. E hoje em dia eu mudei um pouco minha visão depois de conhecer mais da Brené Brown, né, amor? Você viu? Ela mudou muita coisa em mim, né? No jeito de eu pensar, até no jeito de falar. E eu queria falar um pouco disso pras pessoas, porque eu acredito que as pessoas, elas acham que você tem que fingir ser algo pra poder ser aquilo. Então eu tenho que fingir ser esse estereótipo da mulher de negócios para poder ser a mulher de negócios. Sendo que grande parte das mulheres de negócios, elas no dia a dia delas também falam palavrão. Também ficam desarrumadas, também usam o moletom, mas ninguém mostra isso. Então, no meu caso, essa foi uma visão que eu tive de que, caramba, você não precisa ser desse jeito que todos são para ser uma pessoa cativante que passa autoridade. Eu acho que, na real, o princípio de você ser uma autoridade e de você saber algo é realmente você não precisar mostrar isso. Tipo, é você não precisar impor isso. É você conseguir mostrar. Eu acho que a partir do momento que você começa a impor isso, tipo, eu sou foda, eu sou fodido, eu manjo muito, eu não sei o quê, a pessoa já não quer, mas você pode ser o mais foda que for, a pessoa já não quer mais saber. Gera uma Já antipatia. gera uma antipatia muito sinistra. Tipo, por exemplo, desde o cara que faz careta se achando no TikTok até um físico renomado, tá ligado? Porque até é um dos principais problemas acadêmicos e tudo mais, que o cara não consegue, que eles não conseguem se comunicar com o grande público, tá ligado? E hoje você vê os filósofos e os cientistas que mais despontam no mercado e tem uma base gigantesca de fãs e seguidores e que se comunicam, são os caras literalmente que trazem a linguagem pro senso comum, tá ligado? Tipo, é aquele cara que fala como a gente fala, tá ligado? Tipo, você cita um exemplo muito foda numa palestra que é: sua impressora está com problema no cabeçote Travers ZN1K2. Você fala, caralho, por que não botou no cabeçote preto atrás da puta, tá ligado? Por que não botou Da na... HP. o da... Porque eu tava falando com a HP sobre
eu dei como exemplo, né, de experiência do cliente e de ter conexão com o público que você tá vendendo e olhar pra ele mais profundamente. E eu usei como exemplo uma impressora que eles têm, que é a Neverstop para empreendedores, que eu inclusive fiz publicidade dela, eu tenho ela no meu negócio. E eu tava falando, um dos primeiros pontos é você conversa com o empreendedor e olha e fala. Ele vai ter uma pessoa ou ele mesmo vai estar fazendo tudo no negócio. Uhum. Então não adianta você colocar, ó, ZV3 atrás do Pequetá, tá o problema do negócio. Não, você tem que aparecer ali bem grande. Sabe esse negócio preto em cima da tela? Então, tire e coloque ele de novo. E isso é muito mais funcional dentro de um produto, por exemplo, do que uma coisa muito elaborada. E eu acho que dentro da comunicação de pessoas que querem falar com a massa e querem democratizar o conhecimento e realmente ter o impacto das pessoas, quando eu falo de empreendedorismo, de quererem empreender mais, de quererem aprender a se comunicar melhor, que é algo que a gente está abordando cada vez mais, que eu não abordava tanto, mas que estava presente na minha vida, que eu gosto de estudar, mas abordando e trazendo mais à tona. É você aprender a conversar numa linguagem que uma pessoa que é totalmente leiga consiga entender. Uhum. Então eu acho isso que eu acho muito importante. Que é o intuito da linguagem, né? Da comunicação, você conseguir se comunicar. Se você cria palavras, cria não, mas se você usa palavras totalmente nichadas para uma pessoa que não é do nicho, você tá sendo um babaca só, porque aí você quer que a pessoa fique, não. E a pessoa não vai falar, nossa, que inteligente, ele sabe essas E eu palavras. acho Ele que vai falar, o que esse bosta tá falando, tá Não, ligado? tem até gente que vai falar, nossa, que inteligente, uau, ele sabe palavras que eu não sei. Mas eu acho que o core disso é tipo assim. Eu uso na palavra. Eu acho que a raiz disso. Acho que o core do communication, Eu acho que a raiz, é porque foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, mas eu acho que a raiz disso é tipo raise. assim, por que que você tá precisando falar uma palavra que existe em português? Tipo isso, do core, existe raiz. É que às vezes Ou vem na sua sigla, cabeça, né? ou às vezes você pode falar o core, gente, core é raiz, tá? Eu só falei porque eu tô acostumada a falar daquele jeito, mas é a raiz, é a mesma coisa. Você pode quebrar, você pode trazer a Não é palavra. centro, core? Mas o core, nesse caso específico que eu ia trazer, seria a raiz. Aham. Né? A base, a raiz, depende do sinônimo que você vai usar, depende da frase. Mas assim, a raiz, por exemplo, da questão pra mim é por que que você precisa usar essas frases? É porque você precisa, às vezes, vomitar uma autoridade superficial e mais fácil de você jogar pro outro do que você entregar algo Sim, foda com palavras simples. sim. Então eu sempre admirei muito mais os professores que eu tive na vida e pessoas que eu olhava que conseguiam explicar algo complexo pra um leigo, pra uma Sim, criança, total. Que sabe? é o princípio da comunicação, E eu né? acho que isso é o mais difícil de fazer. A gente tinha uma conhecida, a Van, que ela pegava assim, ela precisava te explicar algum problema que aconteceu. Então ela pegava esse problema, você faz muito bem isso. Pegava esse problema e trazia para o seu mundo. Aí ela fazia, então, por exemplo, você tá lá fazendo um vídeo, e aí acontece tal coisa, tal coisa. Então você trazia para o meu mundo para eu entender melhor o que acontecia no seu, tá ligado? Uhum. E isso é muito foda. E aí hoje a gente vê as pessoas cada vez mais tentando se distanciar. Tipo, qualquer momento que eu puder mostrar que eu sou melhor que ele, eu vou usar. Foda-se. Ou se eu não souber uma palavra foda que ele não sabe, eu vou falar um dado foda que ele não sabe. Se ele não souber um dado foda, eu só mostro meu número de seguidores, que é 100, sei lá, 100 seguidores maior que o dele, tá ligado? Sei lá. E uma coisa que eu sentia era assim, que tinha um grande problema de eu ser eu. Eu sentia que era um problema enorme. Você sabe isso, você acompanhou isso. Eu sentia que existia um problema no fato de eu ser eu, quando eu tava me mostrando pros outros. Nossa, eu falo de tal jeito, eu não deveria. Nossa, eu me comporto de tal jeito, eu não deveria. Nossa, eu tô me movimentando dessa forma, eu não deveria. Eu estou falando de uma forma simples demais, porque eu comparava com certas pessoas que vomitam esse discurso de autoridade. Sim. E aí eu acho interessante da gente ter referências de pessoas que a gente admire, pessoas que têm uma mensagem muito forte e que são autênticas, porque são essas as pessoas que mais vão cativar a gente. O que aconteceu comigo no caso da Brené Brown, eu por acaso tava na Netflix lá e o Lua tava, sei lá, vendo uma outra série, alguma outra coisa, e aí eu coloquei o dela. E comecei a assistir uma palestra dela sobre vulnerabilidade na Netflix. Inclusive, eu recomendo que todo mundo assista. E ela começa a falar, e ela é uma grande contadora de histórias, né? Então ela é uma pesquisadora, assim, professora, PhD e os caralho. Mas ela é uma grande contadora de histórias. E ela contando a história, ela se vestindo do jeito que ela falando do jeito que ela é ali, 100% autêntica, trazendo os negócios e as pessoas com o olho brilhando. As pessoas cativadas, as pessoas alucinadas por ela. E eu dei risada, e eu chorei, e eu me envolvi. E ali, eu virei fã dela. E ali me deu até uma paz de eu falar assim, não tem problema.
de eu ser eu ali. Porque esse é o maior trunfo que eu tenho. E é muito fácil da gente falar pros outros isso, mas quando a gente reconhece que a nossa vulnerabilidade de se mostrar, se deixar ser visto, ser quem a gente é na nossa maior autenticidade, vai causar muito sofrimento, mas muita alegria também, né? O único caminho, isso que ela fala, o único caminho pra você ter felicidade, alegria e tudo isso é a vulnerabilidade, mas também é o caminho que vai te causar sofrimento, constrangimento, incerteza. E é o caminho da coragem. E ele me deu uma paz muito grande, tanto que eu tenho agora, né, 3 palestras aí pela frente, que eu estaria mega nervosa. E eu vou não só entregar o conteúdo que eu pensei em entregar, mas eu vou ser eu no caminho. Sim. Eu vou trazer do meu jeito. E aí vão ter várias pessoas que vão gostar dessa autenticidade e pessoas que não vão gostar. Então eu acho que isso foi algo que me tocou, que eu acho que às vezes pode tocar as pessoas, que é… Você não precisa fingir ser outra pessoa pra ser foda, né? Você pode ser você, trazendo uma mensagem, falando de uma forma simples e tocando as pessoas. E tem a questão do estilo também, né? Tipo, ninguém faz assim, todo mundo faz assim. Boa, beleza, mas eu vou fazer assim. Pode ser que vire, pode ser que não vire tanto, mas pelo menos vou ser eu. Tipo, que nem eu tava treinando com o Adriano, luta. E aí a gente tava treinando, e aí eu tenho o costume de bater com a perna mais aberta do que o aconselhável, tá ligado? E aí ele falou, cara, você tá batendo com a perna muito aberta. Eu falei, puta, que bosta. Ele falou, mas não tem problema, é estilo isso, tá ligado? E aí você fala, pô, é verdade. Tipo, você pega os lutadores, cada um é de um jeito, tá ligado? Tipo, ninguém mais dos lutadores profissionais lutam daquela forma que se ensina no primeiro diazinho de Exatamente, aula. é. Um luta com a guarda baixa, outro luta com a guarda E alta. ele falou, inclusive, que você luta melhor com a guarda baixa. É, Então olha como é muito, é. né? E tipo, existe certo, existe errado? Não, é estilo, tá ligado? É estilo. Tipo, Gary Vee. O cara é um dos maiores comunicadores, empreendedores, empresários, sócio do Facebook, sócio no Twitter, sócio no Caralho 4. O cara chega no meio de uma palestra pra um monte de cara de terno, sapatinho. Chega lá com o tênisinho dele, Chega a lá calça com o jeans. tênis cano alto, Jordan, calça jeans, boné de lado, falando um monte de palavrão, tá ligado? Que é o que fez ele ser ele. E eu acho foda que todos os caras que são uns engravatados, que estão lá, coisa… Abaixa a cabeça pra ele. Abaixa a cabeça. Por quê? Porque ele segura isso também, né? A gente É. tava vendo também na Netflix lá do Tony Robbins. E ele fala palavrão pra caramba, só que o dele é tudo muito embasado, né? É. Ele fala, eu falo palavrão, por quê? Porque são palavras tabus que vão trazer atenção, vão causar um choque na pessoa, trazer a atenção dela de volta pra mim, e ali eu consigo ajudar a transformar ela. E ele se aproxima, né? E se aproxima e causa esse choque. O estranhamento, ele fala que é muito importante nesse processo de mudança. É ela ficar meio assim, pra ela ficar plenamente atenta ao que tá acontecendo ali. Sim. Então, o dele tem toda uma lógica por trás. Não é só porque eu falo palavrão e gosto de falar palavrão e coisa não. acabou. Tem toda uma lógica, mas é o estilo dele de falar, de ser assertivo, o jeito dele de olhar. E ele segura. Porque a gente viu, inclusive, no momento lá desse documentário do evento lá que ele faz… E que ele responde a mulher, e ela, ai, meu pai é maravilhoso e tal. Aí ele fala, filho da puta. E aí todo mundo fica assim, ó. Aí tem uma galera que fica atrás, tipo, mano, que ele tá xingando o cara? Uma galera meio… Que se ele olhasse e falasse, meu Deus, as pessoas não entenderam. Ai, meu Deus. Não, peraí, eu não quis dizer isso. Peraí, não é filha da… Não, ele segura e fala, é filha da puta assim, sabe por quê? Porque ele criou você desse jeito, por isso você tá assim agora. E aí ele desenvolve, né? em segurar a sua autenticidade, eu acho que isso é muito, muito importante. E principalmente uma área assim, tipo, você pega o que esse cara transforma de vida, assim. Provavelmente esse cara deve ser criticado por um monte de Muito, psicólogo, terapeuta. Mas para as pessoas que vão procurar ele, funciona, cara. É Funciona. bem impressionante. Ele é bem Eu impressionante. vou te falar, eu tinha um preconceito com ele gigantesco. Gigantesco. Eu já falava, esses coach que fica xingando os outros, tá ligado? E aí ontem, assistindo o documentário dele… Impressionante. Impressionante, assim. A comunicação, o dom da palavra e tudo mais… Assim, Ele tem uma inclinação muito forte ali, com facilidade com a oratória persuasiva, né? Ele até conta lá que se não me engano, ele tinha uns 10 anos de idade. E aí ele conta uma história bem no fim do documentário. Eu acho que você tinha subido, que o Léo tinha chorado. Ele conta que ele tava numa aula. E ele tinha um crush, ele tava no coral e tinha um crush na menina que era a principal do coral. E aí ele ficava fazendo um monte de palhaçada, e zoando e falando piada tal, pra chamar a atenção dela. E aí até que um professor chamou ele e falou, eu quero encontrar você depois da aula tal, pra gente conversar. Aí ele, mano, fudeu, né? Vai falar que eu tô causando lá, vai me dar alguma advertência, né? Aí o cara chegou e falou, você sabe por que você tá aqui? Aí ele todo cabisbaixo falou, sei. Aí ele falou, não, você não tem ideia por que você tá aqui. Aí ele falou, eu sei que você tá querendo chamar a atenção da menina, tudo bem. Mas conseguir
conduzir a conversa, falar do jeito que você fala, sem script, sem nada, na idade que você tem, é um dom. Você tem o dom da oratória persuasiva. E aí o cara olhou pra ele e falou: "E eu sei quem você é. Eu sei mais da sua história do que você pode imaginar". Aí ele olhou, ficou olhando, tipo, que porra é que tá acontecendo? Aí ele falou, eu acho que ele tinha 12 anos, assim. Aí ele falou: "Lê esse discurso aqui e me fala se é você ou não". E era um discurso The Wheel of, sei lá, alguma coisa assim. Ele deve ter falado em outros lugares sobre isso. E aí no discurso era sobre nunca desistir. E a gente sabe que ele viveu uma infância muito difícil, né? É. Sobre nunca desistir. E ele falou que leu aquilo e era ele começou a chorar. E aí o cara falou: "Eu quero que você participe do campeonato lá que tinha de oratória persuasiva". E aí ele foi, ganhou em primeiro lugar. Aí no segundo ele ganhou em primeiro lugar, ganhou em primeiro, ele ganhava todos em primeiro lugar de oratória persuasiva de todo mundo. Não, ele é muito monstruoso. Então, desde sempre ele tinha uma facilidade, só que o jeito dele falar e o jeito dele ter a oratória persuasiva, que tem várias formas diferentes. Por exemplo, você pega o Érico Rocha. Ele tem uma oratória persuasiva. De Porra. um jeito totalmente diferente. Ele é assim: O Osho. "Ah, é? Entendi. O que mais?". E a pessoa, quando vai ver, já tá apaixonada e tá lá, tal. É. Então, cada um tem o seu estilo, né? Não é É. errado você ser você, com o seu jeito. Isso não te faz menos foda, né? Total. Não, você pega o Osho, por exemplo. É um cara que tem, sei lá, uma vida bem contraditória. E, cara, o cara arrastava multidões de país em país, assim. Não era que o cara arrastava multidão aqui e ali. Não. Tipo, tô na Índia. Puta, vou ter que mudar pros Estados Unidos que deu merda aqui. Muda todo mundo pros Estados Unidos que segue ele, tá ligado? Bizarro. Bizarro. E o cara era um tiozinho lá, subia, falava umas coisas ali e tal, legal, umas. Era meio esquisito tudo lá. Mas você pega esses caras assim, eles não precisam te mostrar que eles são foda. Eles só falam, tá ligado? Tipo, eles não. Mas eles seguram o jeito que eles são. Sim, Eu exato. me sentia mal também de não ser uma pessoa agressiva. Porque eu olhava essas pessoas que têm uma oratória muito persuasiva e elas são um pouco agressivas, Sim. de hora em hora. E eu não sou muito essa pessoa. Eu não sou a pessoa que gosta de ser agressiva na comunicação com outras pessoas assim do nada. Você sabe, Não. eu sou meio. Tipo, às vezes até eu sou assertiva, mas eu não Às é vezes difícil você pra é mim. meio rígida. Mas às vezes é difícil pra mim. Você é meio, por exemplo, amiga que tá fazendo uma merda. Aí você é meio rígida. Com quem eu amo muito, eu não fico Você é rodeando. dura, Eu só não fico rodeando. é. "Ah, o que você acha disso?". Tipo, se a pessoa não pergunta, não. Mas, aconteceu isso, o que você acha? Eu acho que você fez merda. É. Eu não fico, mas eu acho que você poderia. Eu falo assim, mas as pessoas que estão ali em volta, elas sabem que ajuda. É. Tipo, que é o jeito de ajudar. Às vezes é o que ela precisa ali. Mas às vezes a pessoa não quer te contar as coisas. Porque ela sabe que você vai dar uma pauladona. Mas aí, o que eu posso fazer? Mas, por exemplo, um outro fato desse problema da galera. Tipo, acontecia comigo, por exemplo. Eu nunca me considerei, tipo, o cara mais inteligente assim, mas para alguns assuntos eu não era tão burro, tá ligado? Mas tinha vezes que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em empresa de TV e tudo mais, tinha grupos que eu ia almoçar que os caras faziam o máximo. Pode ter gente que tá passando por isso agora, começando um trabalho e tal, o máximo pra eu me sentir um bosta, assim, tá ligado? Tipo, eu já trabalho aqui há tantos anos, eu já não sei o quê. Que não sei o quê, pô, tá ligado? E aí eu falava, caralho, eu nunca vou ser do nível desses caras, que eu comecei muito depois e eles já sabem muito, tá ligado? E aí, sei lá, provavelmente hoje eu tô melhor que muitos deles, assim, tá ligado? E aí você fala, caralho, pô, aquilo lá podia ter me jogado pra baixo e ter me botado num limbo ali, onde eu ia ficar, porra, caralho, será que um dia vou votar nesse posto? Aí, na real, hoje você olha pra trás e fala, mano, não tava em posto nenhum, tá ligado? Tipo, nem era uma parada que eu queria pra minha vida, tá ligado? Então, tipo, às vezes, até esse tipo de comunicação, assim, de autoridade, discurso de autoridade, de querer falar essas palavras e tudo mais, acaba pegando essa galera que às vezes tem um puta potencial e tudo mais e desanimando elas, tá ligado? E às vezes essa pessoa é muito melhor que essa outra, que não que eu fosse, tá? Mas tô falando que isso pode acontecer. Esse é o foda disso também. A pessoa não tem. Não só não fazer, mas ela também não pode se abalar quando fizerem, tá ligado? Tipo, tem que pensar, o que esse cara já fez? Tá ligado? Pensar mais fora do macro ali. Porque às vezes você tá nesse macro de convivência ali, sei lá, no trabalho e tal. E aí um cara que é superior a você, você acaba meio que Assumindo que ele é melhor que você. assumindo que ele é melhor que você e acusando o golpe dessas conversas que, tipo, uma parada que eu nunca tive, assim, que poderia também ter me prejudicado, eu nunca tive medo de perguntar. Então, por exemplo, pô, tava começando a trabalhar, minha mãe já tinha me explicado que a hora de perguntar era essa. O cara tirava a fita do negócio, eu, como que você fez isso? Por quê? Pra onde que vai depois? Como que faz, tá ligado? Não sei se é uma parada que eu conseguiria fazer hoje.
Mas até isso, eu sentia que, por exemplo, tinha um estagiário novo que chegava, alguém novo que chegava, que tinha uma certa dificuldade com isso, tá ligado? Pra não Graças a acharem que Deus, ele era o bosta. graças a Deus, nunca com meus chefes. Meus chefes sempre foram muito foda, assim, comigo. Mas com pessoas de outros setores, quando eu ia fazer uma participação, um freelancer, alguma coisa assim, tá ligado? Uhum. E isso é muito foda, acontece em toda a área, tá ligado? Imagina em direito. É. É que você não sabe a cláusula 2 do contrato 3 da lei de 98, tá ligado? Você fala, puta, fudeu. Não sei a lei do contrato 12, velho. E eu acho que isso de, por exemplo, nisso que eu estava falando, né, da agressividade, por exemplo. E aí eu sentia que a única forma de você ser persuasivo é você ser meio agressivo. E aí eu estava vendo, voltando na Brené, né, gente? Tô fazendo testemunha de Brené Brown. Mas voltando pra ela, por exemplo, ela é zero agressiva. Ela é É. engraçada, acolhedora e tal. E ela é persuasiva pra caramba. Pra E caralho. grandes pessoas que não são agressivas são muito persuasivas. Eu acho Cara. que o agressivo é também uma coisa relativa. Tipo, tem gente que pode olhar pro Tony Robbins e falar, ele é agressivo. E vendo ali, ele é um cara que ele sabe o que a pessoa precisa no momento que ela precisa. Tem gente que o mundo pra ela tem que estar nos pés dela, fazendo o que ela quer na hora que ela quer. É. Essa pessoa precisa, às vezes, Chacoalhão. de um chacoalhão. E eu acho isso, às vezes. Eu acho que, às vezes, na vida, que a gente gosta das pessoas que estão em volta da gente. Se essas pessoas buscam alguma coisa da gente, tem gente que vai precisar de um abraço. Tem É. gente que, no momento, vai precisar só que você ouça ela, quieta. Né? Que ouça ela e que acolha ela. E tem gente que, às vezes, vai precisar de um chacoalhão e falar, não é assim, não. Tá Uhum. ruim isso. Então, eu busco ser uma pessoa assim. Porque senão é muito fácil ser falso também, entendeu? É muito fácil você tentar só agradar o outro naquele momento pelo seu benefício próprio e acabou. Mas eu acho que você tem que ter esse drive, assim, essa vontade de fazer aquilo que você tá fazendo. É. Mas eu acho que assim, persuasão ela é muito relativa. Com certeza, você ter uma oratória persuasiva é muito bom, mas até um certo limite. Eu acho que a maior arma pra persuasão é conhecimento. É eu conseguir te mostrar que eu sei muito bem do que eu tô falando. Por exemplo, eu quero te Eu acho que a oratória persuasiva é mais que conhecimento. Puta, cara, mas eu acho que tem que estar casada. Tipo Não, assim, ó, não, mas tipo a a gente tá René falando Brown. um ou A outro. René Brown, ela não é. A Brené Brown, ela não é persuasiva. Ela é muito embasada. Ela é persuasiva também. Então, mas porque ela tem muito embasamento, mas a oratória dela não é Ela vai numa persuasiva. oratória, mas é porque ela vai por outro jeito. É que ela tem Ela 20 vai por anos de outro jeito. pesquisa. Ela vai por outro jeito. Ela é contadora de histórias. Sim. O jeito da persuasão dela é contar a história, fazer a pessoa entender como que aquilo acontece com ela e ela traz o dado. Sim, Mas eu é acho porque que ela domina muito aquilo. Exato, tem que estar casado, mas entre oratória persuasiva e só conhecimento, pra mim, quem tem a oratória persuasiva se dá melhor na vida. Não, com certeza. Não adianta. Você Com pode ter todo o certeza. conhecimento do mundo, você não sabe ser persuasivo com Mas- aquilo, o persuasivo, sem saber, vai jantar você Sim, numa sim, mas discussão. uma oratória, um embasamento muito forte com uma oratória Sim, boa. mas a gente tá é falando perfeito. um ou outro. Se fosse um ou outro. Não, aí Os se você dois pega um juntos é muito babaca melhor. se você pega um babaca. Não, eu tô falando, se você pega um cara que é muito embasado e tem uma oratória boa, não a oratória do Tony Robbins, mas uma oratória boa, que é o caso da Brené Brown, ela te Sim, convence, tá ligado? sim. Porque, porra, 20 anos de pesquisa, ela não chega pra você e fala, vulnerabilidade é isso. Ela fala, não, ó, eu estudei um caso de vulnerabilidade, e aí em 88 minha filha tava fazendo natação e eu percebi aqui um momento de vulnerabilidade. E aí eu percebi que o ser humano se comporta assim, assim, assim. E aí ela cria toda uma teia de explicação que acabou você fala, foda-se. É isso. É isso, como que eu vou debater, tá ligado? Eu nunca peguei e li nada de vulnerabilidade a única coisa que eu sei agora é por sua causa, tá ligado? Eu tinha uma noção do que podia ser, mas você me contando agora, tipo, por exemplo, na nossa área, às vezes a gente sabe tanto do assunto, porra, eu vou explicar pro cara por que tem que ser com tal câmera e não com tal câmera, eu sei convencer ele porque tem que ser com tal câmera, tá ligado? Tipo, vamos fazer com essa daqui, porque essa câmera aqui eu consigo economizar HD, a qualidade é muito maior, eu consigo dar crop, eu consigo fazer cor, eu tenho muito mais pra onde ir. É uma câmera de custo-benefício, você vai conseguir usar ela por 7 anos, é uma câmera que não vai ficar ultrapassada tão rápido, papapá. Convenci, não sei se minha oratória é tão boa, mas eu consigo convencer só com o dado, tá ligado? É boa pra caralho minha oratória, mas… Cadeira. Mas… É boa a minha oratória, não é? É boa, sua oratória. Você só fala muito tá ligado e tipo, às vezes. Mas faz parte do meu estilo, né? Tá. Tá ligado, mano. É. Então, Tipo Emicida, tá ligado? e o que eu acho é assim, trazer um pouco pras pessoas essa iluminação divina que eu tive, que é assim, você não precisa deixar de ser do jeito que você é
para ser uma pessoa que é admirada e boa naquilo que você faz. Uhum. E o maior trunfo que você tem na hora de cativar uma pessoa é você ser autêntica naquilo que você faz. Sim. Se você tenta copiar outra pessoa, se você é podada, você poda aquilo que você quer falar, do jeito que você quer falar, porque tem outra pessoa ali que esperaria que você falasse de outro jeito, você tá matando o que você poderia cativar no outro, né? Se eu deixo de fazer uma gracinha, por exemplo, você vê, né, quando eu tô no palco, tô lá falando, às vezes dá vontade de fazer uma gracinha e falar, ah, gente, mas não é assim, né? Aham. Dá vontade de fazer uma gracinha e falar, ah, gente, mas sei lá o quê. Se eu deixo de fazer isso e só fico que nem um robô, eu deixo de cativar aquela pessoa naquele momento. Então você tem que ser autêntico ali no que você fala. Gente, estamos atrasados pra buscar o Léo na escola. Ó, mas era basicamente isso que a gente gostaria Era de isso falar, né? mesmo, era isso Mas a mesmo. gente faz uma parte 2, qualquer coisa. Foda-se. Esperamos que vocês tenham Esse- gostado. Esse é um assunto que vai estar muito presente na nossa vida nos próximos meses. A gente tá estudando Comunicação. muito comunicação. Tudo isso que a gente Comunicação, falou. oratória persuasiva e vulnerabilidade. Opa, vulnerabilidade, coragem, enfim, tudo isso é um tema que vai estar muito recorrente, porque eu percebi que é um dos grandes diferenciais que eu tive na minha jornada e que pode ser um grande diferencial, inclusive, na sua. Então, queria só reiterar pra vocês, tá? Segunda e quinta, meio-dia, temos episódios novos no podcast. E então se inscreve aqui no canal, curte, comenta o que você achou e compartilha com outras pessoas. Encontramos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.